Hoje, o nosso papo é sobre um tema que, olha, parece complexo, mas é fundamental. Como os direitos que estão lá na Constituição, os tais direitos fundamentais se mantêm vivos, né? Como eles se aplicam no dia a dia, numa sociedade que não para de mudar. Exato. E o mais intrigante, como a lei pode mudar de sentido sem que o texto em si seja alterado. É isso que a gente vai tentar desvendar hoje, usando como base as ideias da professora Ana Paula Gomes. Vamos focar em duas coisas: como a gente interpreta os limites desses direitos e como o significado da própria Constituição pode, digamos, evoluir. É um mergulho e tanto, hein? Com certeza. E para começar, acho que precisamos alinhar o básico, né? O que são, afinal, esses direitos fundamentais? Pelo que a professora Gomes coloca, são tipo normas essenciais da Constituição, sabe? Com uma natureza mais de princípio que servem para proteger a dignidade humana. E mais, elas dão a base e a legitimidade para tudo que o Estado faz e até para as relações entre nós particulares. Isso. Funcionam como um termômetro da democracia, podemos dizer? Um termômetro, boa. E um exemplo clássico que todo mundo pensa logo é liberdade de expressão, certo? Sem dúvida. E para a gente entender como esse conceito cresceu, é bem útil aquela classificação do Vazac, por gerações ou dimensões. Não é uma linha do tempo perfeitinha, historicamente falando, mas ajuda muito a ver como a nossa ideia de direitos foi se expandindo. Ah, sim. As gerações de direitos. Isso. A primeira geração, lá atrás, século XVIII, Estado liberal. São os direitos civis e políticos. O lema era liberdade. Basicamente, o indivíduo falando por Estado: olha, fica na sua, não se mete. A livre manifestação do pensamento, que está no nosso artigo 5º, inciso 4º, é um ótimo exemplo disso. O Estado mais ausente, né? Exato. Aí vem a segunda geração, já no início do século XX, o Estado social. O foco muda para igualdade. Aí entram os direitos sociais, econômicos, culturais. Agora, o cidadão pede ajuda. Estado, me dá condições dignas. Direito à educação, saúde. Isso mesmo. Artigo 205, educação, por exemplo. É o Estado tendo que agir, que fazer. E por fim, mais recente, final do século XX, Estado democrático. Vem a terceira geração. Direitos de fraternidade, de solidariedade. Aqueles mais difusos, né? Precisamente. Transindividuais. Coisa que é de todo mundo, de grupos. A gente pensa na interdependência. Preciso dos outros, preciso do planeta. O direito ao meio ambiente equilibrado, artigo 225, é o grande símbolo aqui. É uma forma bem didática de ver essa evolução, essa expansão do que a gente considera essencial proteger. E imagino todas essas gerações convivem hoje, né? O que deve gerar uns conflitos. Exatamente, convivem e colidem. Por isso, é bom diferenciar esses conceitos que a professora Gomes menciona. Direitos humanos, por exemplo. Geralmente a gente está falando daqueles princípios mais universais, de tratados internacionais, sabe? Tipo convenções da ONU? Isso. Já os direitos fundamentais são esses que estão escritos na nossa Constituição, aqui no Brasil. Aí tem outros termos também. Direitos subjetivos, que são as prerrogativas de cada um. Liberdades públicas, muito ligado à primeira geração. Garantias fundamentais, que são as ferramentas de proteção, tipo o habeas corpus, devido ao processo legal. Entendi, são as ferramentas para fazer valer o direito. Isso. E é bom ter essa clareza para não misturar as coisas no debate. E no Brasil, quem é que pode exigir esses direitos? Quem são os titulares? A Constituição é clara nisso. Olha, o artigo 5º, logo no comecinho, no caput, é bem amplo. Diz que os direitos ali valem para brasileiros e estrangeiros residentes. Mas a interpretação que prevaleceu no Supremo foi ainda mais longe. Ampliou mais. Física e, no que couber, para pessoa jurídica também. Bem abrangente mesmo. Ok, entendemos o que são e quem pode tê-los. Agora o ponto crítico. Eles são absolutos ou podem ser limitados? Aí entram as teorias que a análise traz. A primeira é a teoria interna. Como é que ela funciona? Bom, a teoria interna, que também chamam de concepção estrita, ela é bem protetora do direito, digamos assim. A ideia central é que cada direito fundamental já nasce com seus limites dentro dele mesmo, na própria norma que o criou.
Como assim, dentro dele mesmo? Quer dizer que o alcance do direito, até onde ele vai, já estaria definido ali no texto constitucional. A consequência direta disso é que essa teoria não gosta muito da ideia de que um intérprete, um juiz ou mesmo o legislador, possa vir depois e dizer: aqui vamos restringir esse direito por causa de outra coisa. Não admite essa ponderação posterior. Entendi. A ideia é meio que blindar o direito para ele não ser enfraquecido pela interpretação? Exatamente essa intenção. É tratar o direito como um comando categórico, algo que não pode ser relativizado depois. Essa visão ganhou força ali pelos anos 60 com autores como Peter Haberle. O ponto positivo é claro: tentar diminuir a subjetividade na hora de aplicar a lei. Parece seguro, mas não fica meio engessado para a vida real? Quais são as críticas? Engessado é uma boa palavra. A principal crítica é justamente essa rigidez. Primeiro, fica difícil resolver conflitos entre direitos. Se dois direitos batem de frente e ambos têm seus limites internos intocáveis, como é que resolve? A teoria não dá uma ferramenta clara para isso. E segundo, e talvez mais importante, ela leva a pensar que os direitos são ilimitados, absolutos, mas a gente sabe que não são, né? Liberdade de expressão versus privacidade, por exemplo. Eles se chocam o tempo todo. Se os dois são absolutos no seu conteúdo original, como a teoria interna sugere, a gente fica num beco sem saída prático. Faz todo sentido. Se a interna é rígida demais, a alternativa deve ser mais flexível. É a teoria externa, imagino? Isso aí. A teoria externa, ou concepção ampla, tem uma abordagem bem diferente. Ela faz uma separação. Uma coisa é o conteúdo do direito fundamental, outra coisa são os limites dele. A ideia aqui é que a norma constitucional define o direito, ok, mas os limites não estão necessariamente grudados nela. E de onde vêm esses limites, então? Eles vêm de fora, por isso externa. Surgem principalmente quando um direito fundamental entra em rota de colisão com outro direito fundamental ou com algum outro bem que a Constituição também protege. Então a restrição nasce do conflito com outros valores constitucionais. Exatamente. Nessa visão, os direitos fundamentais são vistos mais como princípios. E princípios, diferente das regras, que são tudo ou nada, são mandados de otimização. Eles devem ser cumpridos na maior medida possível, dependendo das circunstâncias do caso. Mandados de otimização? Isso significa que eles podem, sim, ser restringidos em algumas situações. E como se justifica essa restrição? É aí que entra a famosa ponderação. Justamente. A restrição a um direito só é válida, só é legítima, se for para proteger outro direito ou bem constitucional, que naquele caso específico tem um peso maior. É aí que surge a ideia do caráter prima facie dos direitos. Caráter prima facie. O que isso quer dizer na prática? Significa que, à primeira vista, prima facie, você tem aquele direito garantido. A proteção inicial é essa, mas essa proteção não é definitiva, não é absoluta. Ela pode ser deixada de lado, relativizada, se no caso concreto aparecerem razões mais fortes, ou seja, um outro princípio que pese mais naquela situação específica. É como dizer, olha, em princípio você tem esse direito, mas vamos analisar se aqui ele não precisa ceder um pouco para garantir outra coisa importante? Perfeito. É exatamente essa a lógica. E aqui, a conexão com a teoria dos princípios do Robert Alexy é crucial, como a análise da professora Gomes bem aponta. O Alexy deu para a gente um ferramental teórico muito bom para lidar com isso. Ele diferencia regras, aplica ou não aplica, de princípios, aplica em graus, otimiza. A teoria externa se alinha totalmente a isso. Direitos fundamentais são, na maioria, princípios e os conflitos entre eles não se resolvem excluindo um, mas ponderando, pesando os dois no caso concreto. Essa abordagem parece fazer mais sentido para a complexidade do mundo, né? Onde tudo se choca. Mas e os riscos? A crítica óbvia deve ser a subjetividade, não? Quem decide o que pesa mais e com base em quê? Sem dúvida. Essa é a grande questão e a maior crítica à teoria externa. A ponderação, por mais que a gente tente usar critérios racionais como o princípio da proporcionalidade, com adequação, necessidade, proporcionalidade estrita, sempre vai ter um espaço ali para a valoração do julgador. O medo é que isso vire uma porta aberta para decisões baseadas mais na opinião de quem julga
do que na Constituição em si, sabe? Acabar fragilizando os direitos. É um equilíbrio bem delicado de achar. Delicado mesmo. Mas, se a teoria externa permite limitar os direitos, como é que a gente garante que eles não sejam completamente esvaziados? Tem um limite para essa limitação. Tem sim. E essa é uma proteção fundamental. É o que chamam de teoria do limite dos limites. A ideia é, beleza, podemos restringir um direito fundamental em certas situações, depois de ponderar. Mas essa restrição também tem um limite. Ela não pode ir até o fim. E qual é esse limite? É a própria Constituição que impõe essa barreira. E essa barreira protege o que a gente chama de núcleo essencial do direito fundamental. Núcleo essencial seria tipo uma parte do direito que ninguém pode tocar. Exatamente isso. É um conceito para preservar a identidade mínima do direito, sabe? Aquilo que, se for tirado, o direito deixa de ser o que é. Nem o legislador, quando vai regular um direito, nem o juiz, quando vai ponderar, podem avançar sobre esse núcleo. E isso tem a ver com as cláusulas pétreas. Diretamente, especialmente a cláusula que protege os direitos e garantias individuais, lá no artigo 60. A interpretação que prevalece é que esses direitos no seu núcleo não podem ser abolidos nem restringidos por emenda constitucional, e muito menos por lei comum ou decisão judicial. Podem até ser melhorados, ampliados, mas nunca diminuídos na sua essência. E um ponto interessante que o material da professora Gomes levanta é que essa proteção toda, esse nível constitucional, não vem só do texto original de 88. Tratados de direitos humanos que o Brasil aprova com aquele quórum especial de emenda também entram nesse bloco. Ah, como a Convenção da Pessoa com Deficiência? Exatamente. Ela tem status de emenda constitucional. Isso mostra que a base de proteção dos direitos fundamentais aqui é bem ampla, forma um bloco de constitucionalidade. Ok, então, recapitulando. Teoria interna é mais rígida, diz que os limites estão dentro da norma, não admite ponderação. A externa é mais flexível, os limites vêm de fora do conflito com outros direitos, usa ponderação, mas tem que respeitar um núcleo essencial intocável. Parece que na prática hoje a teoria externa é a que mais vemos nos tribunais, certo? Apesar dos riscos. Sim, a jurisprudência dos nossos tribunais superiores, especialmente o STF, usa bastante a lógica da teoria externa e da ponderação para resolver esses choques entre direitos. A teoria interna, embora dê uma segurança teórica maior, é difícil de aplicar nos casos mais complicados do dia a dia. A externa, mesmo com o desafio da subjetividade, oferece um caminho para tentar harmonizar todos os valores que a Constituição protege. E ainda nesse contexto de definir o alcance dos direitos, a análise menciona rapidinho aquele debate universalismo versus relativismo cultural, né? Ah, sim. O universalismo, que ganhou força depois da Segunda Guerra, com a Declaração Universal de 48, defende que certos direitos são de todos, em todo lugar, não importa a cultura. Já o relativismo diz que, bom, a gente tem que respeitar os valores de cada cultura, mesmo que isso signifique aceitar práticas que, para outros, violariam direitos humanos universais. É outra tensão complicada nesse campo. Nossa, quanta coisa para pensar só sobre os limites. Mas a análise da professora Gomes ainda traz outro fenômeno muito curioso. A Constituição mudar de sentido mesmo sem mudar o texto. A tal da mutação constitucional. Confesso que isso soa meio mágico. Como assim? É fascinante mesmo. Mutação constitucional é isso. Uma mudança no sentido, no significado, no alcance de uma norma da Constituição, mas que acontece sem que ninguém vá lá e mude uma vírgula no texto escrito. As palavras continuam iguaizinhas, mas a forma como a sociedade, os tribunais, os políticos interpretam e aplicam aquela norma vai mudando com o tempo. O texto fica, mas a interpretação muda. Exato. A doutrina alemã foi pioneira em identificar esse processo mais silencioso de mudança. Tem algum exemplo prático disso no Brasil para a gente entender melhor? Tem sim, e a análise cita um bem conhecido, o conceito de casa, lá no artigo 5º, inciso 11, que fala da inviolabilidade do domicílio. A casa é asilo inviolável. Originalmente, todo mundo entendia a casa como a residência mesmo, onde a pessoa mora. Certo. Só que o STF, ao longo do tempo, julgando casos concretos, foi ampliando esse conceito. Hoje, a interpretação inclui também o local de trabalho da pessoa, desde que não seja aberto ao público, um escritório de advocacia, um consultório médico, também são considerados casa para fins dessa proteção.
O texto não mudou nada. Continua: a casa é asilo inviolável. Mas o que significa casa para a Constituição mudou. Isso é mutação. Que incrível! Então a Constituição é tipo um organismo vivo mesmo, que vai se adaptando sem precisar de cirurgia, de emenda formal o tempo todo. Exatamente essa é a ideia. É a Constituição dialogando com as mudanças da sociedade, da política, da economia. Essa mutação pode vir da interpretação dos juízes, como no exemplo da casa, ou até por costumes constitucionais. Práticas que se consolidam entre os poderes e passam a ser vistas como regra. É um jeito informal de mudar, bem diferente da reforma constitucional, que é aquele processo formal, solene, de alterar o texto. A análise até lembra o caso da Magna Carta inglesa de 1215, feita para nobres feudais, mas que ainda tem partes consideradas válidas na Inglaterra hoje. Não pelo texto literal, claro, mas porque o sentido dela foi sendo totalmente adaptado por mutação ao longo dos séculos. É uma prova de como essa adaptação silenciosa pode ser poderosa. E tem um nome só para isso? Ou cada um chama de um jeito? E tem vários nomes. O material lista alguns: vicissitude constitucional tácita, mudança material da Constituição, processos informais, meios oblíquos. Mas todos querem dizer a mesma coisa. O significado pode mudar, mesmo que a letra fique parada no tempo. Exploramos muita coisa hoje, hein? Começamos definindo direitos fundamentais, vimos as gerações, entramos na briga entre teoria interna e externa para limitar esses direitos, com a ponderação e o tal do caráter prima facie sendo chave na externa. Vimos que tem um limite para o limite, o tal do núcleo essencial, e fechamos com essa ideia quase mágica da mutação constitucional, onde o sentido da lei pode mudar com o tempo sem alterar o texto. Ufa! Foi uma viagem e tanto por essa dinâmica da Constituição. Foi mesmo. E acho que tudo isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Uma reflexão para continuar pensando. Se a gente aceita a teoria externa, com a ponderação podendo flexibilizar direitos, e ainda tem a mutação constitucional mudando os sentidos por baixo dos panos, quanta estabilidade a gente realmente tem para os nossos direitos fundamentais? Boa pergunta. Será que só confiar nas cláusulas pétreas e na ideia de núcleo essencial é o bastante para proteger esses direitos das pressões políticas, das mudanças de valores na sociedade? Ou será que a gente precisaria pensar em mecanismos mais claros, mais robustos, para garantir que essa flexibilidade toda não acabe virando um jeito de enfraquecer as garantias que a gente considera mais importantes? Fica a questão, né? Uma questão fundamental, sem dúvida, para a gente continuar refletindo. Agradecemos a companhia de todos nesta análise detalhada que bebeu muito nas ideias da professora Ana Paula Gomes. Esperamos ter ajudado a jogar uma luz nessas engrenagens tão complexas do nosso direito constitucional. Até a próxima!